meus amores, tudo bem com vocês? Como que tá aí essa outra semana de aprendizado? Então hoje a gente vai começar mais uma aula de ciências e hoje a gente vai continuar aquela última aula que a gente estava falando sobre a biosfera, lembram? Que é a esfera de vida. Porém, a biosfera tem algumas características a mais aí. Seguinte, a biosfera não é só o que tem vida. A biosfera também é o que não tem vida. Vou explicar. Existem dois fatores diferentes que a gente diz da biosfera. Um são os fatores abióticos e o outro são os fatores bióticos. O que isso quer dizer? Abiótico, ó, o papelzinho e caneta de novo. Abiótico quer dizer o seguinte: tudo que vem A na frente quer dizer não. Então, não aquela coisa. Então, abiótico quer dizer não tem vida, ok? Porque o bio significa vida. Então, abiótico é tudo que tem no nosso planeta que não tem vida. Porém, é super importante para a nossa existência aqui na Terra. Vou dar vários exemplos para vocês, tá? Primeiro, água. A água, gente, ela não possui vida. A água em si, né? Não tem vida. Porém, ela é extremamente importante para a nossa existência, né? Porque nós somos feitos de água, nosso planeta é feito de água, animais são feitos de água, plantas são feitas de água. Então, a água é extremamente importante para a nossa existência. Mas ela é um fator que não possui vida, é uma coisa do planeta que não tem vida. Por isso é chamado de fator abiótico. Outra coisa é a temperatura. A prof comentou com vocês, em algumas aulas passadas, que nosso corpo e de vários seres vivos, eles têm uma certa quantidade de temperatura acima e abaixo que pode suportar. Então, a temperatura também é uma coisa que existe no nosso planeta, que é importante para a nossa existência, porém, ela não possui vida, certo? Mas, sem ela, a gente também não existiria. Outra coisa é o solo. O chão, o solo. Sem o solo, não tem como as plantas existirem. Se as plantas não existirem, não tem como os animais existirem, como nós existirmos. Então, o solo é extremamente importante pra gente, em vários sentidos, né? Outra coisa, principalmente no meio aquático, é a salinidade. O que é salinidade, gente? É a quantidade de sal, tá? Ela também tem algumas características a ver com o solo também, mas, principalmente no meio aquático, a salinidade, ela é extremamente importante. Por quê? Ela é a quantidade de sal que tem naquela coisa, né? Então, alguns animais não sobrevivem com sal, mas outros animais precisam especificamente do sal para existirem. Outra coisa, os gases. Os gases. Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, tudo que a gente precisa para a nossa existência não tem vida. Porém, se não existisse, nós não existiríamos. Então, tudo isso aqui, gente, não tem vida, certo? Não tem vida. Porém, são fatores extremamente importantes para a nossa existência aqui na Terra. Então, esses fatores, essas coisas que estão na Terra, fazem parte da biosfera, mas que não tem vida, a gente chama de abióticos. Ok? Já os fatores que possuem vida, ou seja, todos os seres vivos, a gente chama de fatores bióticos. Vou pegar uma outra canetinha. Então, os fatores bióticos são os seres humanos, os animais, as bactérias, os vírus, os protozoários, etc. Então, gente, tudo isso daqui, certo? Esqueci uma coisa muito importante, as plantas. As plantas também são seres vivos, né, prof? As plantas, as algas. Então, gente, tudo isso daqui são fatores que possuem vida e a gente chama de fatores bióticos. Então, a gente tem fatores bióticos que possuem vida e fatores abióticos que não possuem vida. Esses dois fatores unidos formam o que está dentro da nossa biosfera, ok? Agora, antes da gente entrar no próximo assunto, eu queria falar com vocês uma coisa.
Vocês sabem que uma das coisas que a prof sempre conversa com vocês é que os seres humanos, principalmente os cientistas, adoram colocar coisas em caixinhas. Ou seja, separar coisas para ficar mais fácil na hora de estudar, na hora de entender, enfim. Uma das coisas que fizeram foi separar os fatores bióticos em categorias. Porque assim fica mais fácil da gente entender e estudar cada fator biótico, ou seja, cada ser vivo, ok? Então, cada organismo, cada ser vivo pertence a uma espécie. Então, cada ser vivo pertence a uma espécie, ok? Quando a gente tem uma união de espécies, ou seja, vou dar um exemplo de cachorro, tá? Então, quando a gente tem um cachorro, é uma espécie. Quando a gente tem a união de vários cachorros, vários organismos juntos, a gente chama de população. Então, uma espécie, quando tem uma união de espécies, a gente chama de população. Ok? Espécie, população. Quando a gente une várias populações diferentes, a gente chama de comunidade. Vou dar um exemplo. Nós temos uma população de cachorros e uma população de gatos, ou seja, vários cachorrinhos, vários gatos. Eles no mesmo ambiente, a gente chama de comunidade. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, pássaros. A gente tem uma população de pássaros, ou seja, vários passarinhos, e nós temos várias árvores no mesmo ambiente. Então, essas árvores são seres vivos, com esses passarinhos unidos no mesmo ambiente, chama-se comunidade. Ok? Então, espécie, população, comunidade. Depois, ó, gente, tudo isso a prof colocou para vocês nos slides, bem bonitinho, tá? E quando a gente une essas comunidades com fatores abióticos, quando a gente une comunidades a fatores abióticos, a gente tem um ecossistema. O que é um ecossistema? É um sistema, ou seja, uma coisa que une várias outras. Como assim, prof? A união de comunidades, vou dar um exemplo de uma floresta, tá? Para vocês entenderem. Numa floresta, a gente tem vários tipos de animais diferentes, certo? Nós temos macacos, populações de macacos. Nós temos aves, populações de aves. Nós temos populações de pássaros. A gente tem vários tipos de populações diferentes, ou seja, várias espécies num grupo, tá? Uma família, ok? Todos eles interagem entre si. Como assim? Além de ter todos esses animais, a gente tem muitas plantas, né? Então, por exemplo, os macacos comem as frutas, os pássaros comem as frutas. Então, tudo isso tá interagindo um com o outro, certo? Todos esses seres vivos têm uma interação um com o outro, ok? Mas, para que esses seres vivos consigam viver naquele local, eles precisam de fatores, de coisas que consigam manter a vida deles ali. Uma delas é a quantidade de gases, né? O oxigênio, o gás carbônico, que as plantas usam, os animais usam. O calor, se é um ambiente mais frio, se é um ambiente mais quente, vai poder ter certa população, outra população não. A salinidade também, se for um ambiente aquático. Enfim, gente, o solo. Então, para que uma população exista, ela precisa dos fatores abióticos. Ou seja, a gente precisa de coisas que não têm vida para poder sobreviver. Então, quando a gente une fatores bióticos com fatores abióticos, a gente tem uma coisa chamada ecossistema, que nada mais é do que o sistema, né, que envolve a vida do planeta, ok? Então, vamos botar isso no papel, vocês sabem que a prof adora esquemas. Então, vamos lá. Fatores bióticos com fatores abióticos formam... Pega uma outra cor que fica melhor. Forma... Ih, tá fraca. Um ecossistema. Então, ó, gente,
fatores bióticos unidos a fatores abióticos formam um ecossistema. Ou seja, características com vida, seres vivos, com características sem vida, solo, ar, água, temperatura, unidos, a gente dá um nome de ecossistema, ok? Existem vários ecossistemas diferentes. Por quê? Porque existem no nosso planeta condições diferentes, ou seja, solos diferentes, temperaturas diferentes, quantidades de água diferentes. Então, dependendo desses fatores bióticos e abióticos, a gente tem um ecossistema diferente. Então, a gente tem vários ecossistemas espalhados pelo planeta. Não só um, né? Um único ecossistema. A gente tem vários espalhados pelo planeta. Então, o nosso planeta é uma bola de vida com várias características. Ou seja, a nossa biosfera tem vários ecossistemas. Vários sistemas diferentes que dependem de coisas vivas e coisas não vivas. Então era isso, gente. A aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, na verdade, né? Para vocês entenderem como que funciona todo esse processo de vida e não vida do nosso planeta, que os dois são extremamente importantes. E agora isso vai dar base para o que a gente vai vir estudar depois, tá certo? Um super beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa, lavem muito bem as mãos e a gente se vê na próxima aula. Beijo!